ACC. O que é ACC, Thiago? A casa caiu. A Polícia Federal está soltando pouco a pouco as provas que levaram à prisão do ex-ministro do Bolsonaro da Educação, Milton Ribeiro, dos dois pastores que o Bolsonaro indicou para pedir propina a prefeitos em nome do Ministério da Educação, pastor Arilton e pastor Gilmar, do Mussi, que era o diretor do MEC nomeado pelo Bolsonaro, e de um ex-secretário da Prefeitura de Goiânia, que era amigo dos dois e ajudava no esquema. Agora, apareceram comprovantes que a Polícia Federal mostrou de depósitos que um empresário fez como pagamento de propina, ou seja, agora tem a comprovação do pagamento de propina para os pastores. A propina era paga para parentes do pastor Arilton. Então, um empresário chamado Edivaldo, da região de Nova Odessa fica no interior de São Paulo. Aliás, perguntar para o candidato do Bolsonaro, ao governo de São Paulo, onde fica Nova Odessa, ele não faz ideia, nunca deve ter ouvido falar, que ele não é nem paulista. Mas tá, para fazer um evento em Nova Odessa, os pastores cobraram uma propina de R$100 mil. O empresário negociou e ele pagou R$67 mil em propina via depósitos nas contas bancárias de parentes dos pastores, e o resto ele pagou em dinheiro vivo. 16 dias depois do pagamento da propina, foi feito um mega evento do Ministério da Educação, com presença do ministro Milton Ribeiro, com presença dos dois pastores bandidos lá em Nova Odessa. E aí, nesse evento, eles anunciaram verbas para a cidade, não para a cidade, para a região ali. E vários prefeitos foram ali naquele evento, pediram mais propina a outros prefeitos, ou seja, o esquema vai continuando e vai se ampliando. Eu vou falar aqui sobre o esquema. Ainda a Polícia Federal mostrou provas de que os envolvidos, eles tinham um quartel-general em Brasília, que era um hotel chamado Hotel Gran Bitar, em Brasília. Um hotel que a diária é uns R$300, não é um hotel lá, nossa, mas era o hotel em que eles ali se reuniam para distribuir o dinheiro da propina. Quem diz não sou eu, quem diz é a Polícia Federal. Se a Polícia Federal está dizendo, mostrando as provas, aí eu vou falar. Fica difícil falar que não. Mas antes de eu falar disso, se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva no canal. Você se inscrevendo, o YouTube mostra esse vídeo para mais gente que não é inscrita, assim como você não era. Eu espero que já seja agora. E aí mais gente que não é inscrita vai ter acesso à verdade. A gente quebra no meio as fake news desses bandidos. Eles estão saqueando o Brasil e eu tô falando isso aqui todos os dias. Eles estão roubando dinheiro público para comprar voto dentro dessas igrejas evangélicas no dia da eleição. Comprar mesmo, R$50, R$100 o voto. E parte do projeto deles é que as pessoas fiquem cada vez mais pobres. Quanto mais pobre você for, mais barato você espera que não, mais barato você vende o voto. Esse é o modus operandi da quadrilha bolsonarista e de parte do Centrão. A população tem que ser pobre para vender o voto barato. Assim, do dinheiro que eles roubam, fica mais parte para eles. Eles não gastam tudo comprando esses votos. Boa parte desse dinheiro também vai ser usada para disseminar fake news nas vésperas da eleição. Então, muito cuidado. Por isso eu peço aí a inscrição no Plantão Brasil. E também, no primeiro comentário, deixo minhas outras redes sociais. Na descrição também deixo o Instagram, meus outros dois canais. Nós chegamos a 150 mil pessoas no canal Thiago dos Reis. Eu agradeço a todo mundo. Isso é uma conquista nossa aqui da oposição ao desgoverno bolsonarista. O canal Thiago dos Reis é o segundo canal onde os vídeos são menores. Inscreva-se lá também. Agora, falar sobre o esqueminha. A Polícia Federal apareceu no Jornal Nacional deste sábado. A Globo põe no Jornal Nacional de menor audiência, que é o sábado, as provas do crime. Mesmo assim, matériazinha xoxa de 5 minutos, você vê, nem parece que o Bolsonaro está envolvido. É incrível, você vê a matéria do Jornal Nacional, você fala, nossa, esses pastores, hein? Que bom que o Bolsonaro demitiu esse ministro, hein? Bolsonaro é honesto, é assim que você pensa quando você vê a matéria. Não envolvem o Bolsonaro diretamente. Pois bem, um empresário chamado Edivaldo, ele falou à Controladoria Geral da União e depois à Polícia Federal que os dois pastores cobraram uma propina de R$100 mil para que fosse feito um evento em Nova Odessa com prefeitos e empresários da região. Nesse evento, o Ministério da Educação ia anunciar verbas milionárias para essas cidades. Aí vários prefeitos foram ao evento, tudo mais. Aí o empresário, essa é a parte que ainda não dá para saber por que o empresário pagou propina. Tudo indica que o empresário é ligado a algum prefeito da região, mas como estão soltando as provas a conta-gotas, a gente ainda não sabe. Aí o empresário mostrou que ele fez um comprovante de um depósito de R$17 mil que ele fez para um pastor, para um parente do pastor Arilton. Aí depois ele mostrou outros dois comprovantes, um de 20 mil e outro de 30 mil reais que um amigo desse empresário que tem empresa fez ali pro pessoal.
E por que foi um amigo? Porque aí era para dificultar a investigação. E como esse amigo do empresário tem uma empresa, qualquer coisa eles diriam, e quem diz não sou eu, o empresário em depoimento, qualquer coisa eles diriam que a empresa contratou algum serviço desses parentes do pastor Arilton. Só que não deu, a investigação chegou em tudo lá. Então tá aí, pago em um evento 67 mil reais de propina, mas o empresário disse que o total foram 100 mil. Parte eles pagaram nesses depósitos, fazendo Pix, né? Caiu Pix. E parte em dinheiro vivo. Então tá aí comprovado que os dois pastores, lembrando, porque se você assistiu o Jornal Nacional, você não vai saber. Os dois pastores que o Bolsonaro indicou, de acordo com o áudio do ministro, sem saber que estava sendo gravado, o Bolsonaro indicou que pediam propinas a prefeitos, realmente receberam aí, tem aí 67 mil comprovados da propina. Os outros 33 mil dos 100 mil, dinheiro vivo, você pode falar, talvez não receberam. Tá, 67 sim, em um evento. Aí, a Polícia Federal, comprovando isso, também comprovou que os pastores, aí tem lá também o comprovante, a filha do pastor Arilton pagou 60 mil para a esposa do ex-ministro do Milton Ribeiro. Eu ia falar Hamilton é um outro reverendo, que é de outro escândalo de corrupção, lá da Covaxin. Pois bem, para a esposa do Milton Ribeiro. Ou seja, você vê aí o dinheiro saindo do empresário que paga propina para os pastores, saindo do pastor chegando ao ministro, quer dizer, o dinheiro vai circulando entre eles todos. Lembrando, o ministro só era ministro porque o Bolsonaro indicou, os dois só estavam ali porque o Bolsonaro indicou. E eles tinham um celular reserva, isso a Polícia Federal descobriu também, eles tinham celulares reservas, inclusive a filha do Milton Ribeiro também tinha celular reserva, quer dizer, o cara envolvia até a filha no esquema. Não sabe qual era o envolvimento dela, mas para ele ter um celular reserva para falar com a filha, porque a filha também tava. Aí os pastores tinham, todo mundo tinha celular reserva, ou seja, um celular reserva é o seguinte, os criminosos fazem assim, eles compram um celular chinfrim que é para jogar fora na primeira oportunidade. Aí nesse celular tem um chip diferente, geralmente cadastrado em CPF de outras pessoas, de laranja, qualquer outra pessoa, e aí nesse celular só tem o contato dos celulares reservas dos outros, ou seja, esse celular jamais vai entrar em contato com o celular original de um deles, exatamente para que a polícia não chegue nesses números. Nesses celulares, eles jamais conectam no Wi-Fi, em nada, fica tudo na rede 3G, 4G, que é de um chip que não está no nome deles. E aí, dificulta para a investigação, porque você vê se alguém grampear, se alguém quebrar sigilo telefônico e tudo mais, você vê as ligações e você não consegue ver, pô, como é que eles estavam organizando isso? Usando o celular reserva. Tá, a Polícia Federal também descobriu, e agora mostrou comprovantes, que o pastor Arilton e o pastor Gilmar, eles se hospedavam sempre num hotel, se hospedaram mais de 60 vezes num hotel chamado Grand Bitar, em Brasília. Então eles se hospedavam geralmente juntos nesse hotel. O ministro também ia a esse hotel algumas vezes, só que geralmente eles iam ao Ministério da Educação. O Mussi era o gerente de projetos do MEC, era ele quem liberava a verba para os prefeitos que aceitavam pagar propina. Ele também se hospedou nesse hotel em Brasília nos mesmos dias em que o pastor Arilton estava lá. E ao que tudo indica, o pastor Arilton ele era o grande cabeça do esquema. O pastor Gilmar ajudava tudo mais, mas o Arilton era o cabeça do esquema. E aí, esse gerente de projetos do MEC, nomeado diretamente por Jair Bolsonaro, isso é um detalhe que você vê na grande mídia, não falam dessa maneira. Você vê, você até esquece do Bolsonaro, vem das matérias. Li matéria na Folha, nem tem o nome do Bolsonaro. São ali 15 parágrafos mostrando com prova e tudo mais, e não tem o nome do Bolsonaro. Aí o pior, a Folha e o Globo colocam paywall nessas matérias todas sobre o caso. O Estadão também. Paywall é aquilo, você clica e tem que ser assinante para ler. Se você não for assinante, você pode ler 3 matérias por mês. Então você clicou em uma matéria, clicou em outra, qualquer coisinha da Folha, pronto. Foram as suas 3, você não consegue ler as notícias sobre isso. E eu lembro quando eram matérias daquelas delações sem provas na Lava Jato e tudo mais, o Sérgio Moro atacando Lula, aí não tinha paywall. Aí sabe o que a Folha dizia? E eu lembro de um editorial da Folha dizendo isso, que por responsabilidade jornalística para o bem do interesse público, nós estamos retirando o paywall dessas matérias de corrupção do Brasil. Aqui, nós estamos colocando o interesse público acima do nosso lucro. A Folha, olha que bonito. Com Bolsonaro, não. Delação sem prova contra o Lula, pô, todo mundo pode ler. As provas dos crimes do Bolsonaro, você tem que pagar para ler, e pagando para ler, ó, se inscreve aí no canal, tem que ler esses malditos. Pagando para ler, eles não ligam o crime ao Bolsonaro, tá? Aí,
descobriram que eles sempre estavam nos mesmos hotéis, no mesmo hotel em Brasília, e que muitas vezes eles saíam direto do hotel e iam para o Palácio do Planalto. Eles estiveram pelo menos 10 vezes no Palácio do Planalto, mas vamos lembrar, o governo Bolsonaro colocou sigilo de 100 anos nessas visitas, o que para mim é estranho. Sabe por que é estranho? Porque sabe-se que eles foram ao Palácio do Planalto. O que? A visita foi gravada, por acaso, para ter sigilo? Quando eles visitam, eles conversam lá com o Bolsonaro, você não sabe o que eles conversaram. Então colocar sigilo ou deixar de colocar sigilo não vai mudar absolutamente nada. A não ser que a conversa tenha sido gravada em algum lugar do Palácio do Planalto. O máximo que esse sigilo ajuda é que o motivo da conversa na agenda oficial ou no local, quando eles entram, eles têm que falar onde eles vão e com quem eles vão conversar, e o motivo é que isso fica em sigilo. Só que a Polícia Federal pode acessar. Então não adianta muito colocar o sigilo. Só estão passando um recibo enorme de que o Bolsonaro realmente é o chefão do esquema, de que eles iam lá, e eu vou te repetir, para dar para o Bolsonaro a parte dele e para manter o Bolsonaro a par do esquema. Ó, conseguimos mais tanto prefeitos, recebemos mais tanto aqui de empresário. Ainda não está claro por que empresários também pagavam propina, porque até então a gente via que prefeitos eram extorquidos, e os prefeitos, tem depoimento deles falando, tem a foto tem as bíblias impressas com a foto dos pastores do ministro, quebraram os sigilos lá das gráficas, então tem os recebimentos, tudo mais. Aí, agora a estratégia do Bolsonaro é o seguinte, é uma estratégia desesperada. Eles não conseguem negar o crime. Parece muito com o caso do Flávio, eles não conseguem negar o crime, então eles estão atacando o juiz. O juiz é o juiz lá de Brasília, chamado Renato Borelli. Então o que eles estão falando? Eles estão falando, olha, se tinha esse grampo mostrando que o Bolsonaro avisou ao Milton Ribeiro que ia ter operação contra ele, e ele teria cometido crime de obstrução de justiça, então por que o juiz mandou prender o Milton Ribeiro em vez de mandar o caso para o STF primeiro? Se envolveu o Bolsonaro, ele deveria mandar o caso para o STF, não deveria ter prendido o ministro. Esse é o único argumento dos bolsonaristas. Eles não conseguem falar não teve corrupção, ou o Bolsonaro não foi chefe da corrupção, ou o Bolsonaro não cometeu crime. O outro argumento, a outra linha que o Flávio Bolsonaro está tentando usar nas redes sociais, eles estão disseminando via Gabinete do Ódio, o Bolsonaro disse que tinha um pressentimento de que ia ter uma operação de busca e apreensão contra o ex-ministro Milton Ribeiro. Pressentimento não quer dizer que o Bolsonaro foi avisado. Só que o Bolsonaro falou isso e ligou para o Milton Ribeiro enquanto ele estava com o ministro da Justiça, que é o chefe da Polícia Federal. E logo depois do encontro do Bolsonaro com o chefe do Departamento de Investigações da Polícia Federal, que tinha acabado de ser avisado pela equipe da Polícia Federal que estava investigando, que ia ter busca e apreensão contra o ex-ministro. Como é figura pública e tudo mais, avisaram a cúpula. A cúpula avisou o ministro avisou o Bolsonaro. Se reuniram, o Bolsonaro ligou pro Milton Ribeiro. O Milton Ribeiro liga para a filha dele, aí temos o grampo, que ele diz que o Bolsonaro tinha um pressentimento. É isso, pressentimento. Então, se você disser que é pressentimento, você pode falar o que quiser sobre qualquer pessoa, porque aí não é crime, né? Só pressentimento. É isso. Tenho pressentimento de que o Bolsonaro rouba muito dinheiro público. Ó, pressentimento. Que coisa. É isso. Essa é a única argumentação, a única linha de argumentação que os bolsonaristas estão usando. Eu vou falar uma coisa. Quando saiu um áudio da Dilma, olha, é incrível. Quando saiu um áudio da Dilma falando, lembra daquele áudio do Bessias? Ali diziam que a Dilma estava cometendo crime de obstrução de justiça. Segundo, eu tive que pausar porque fica gente ligando, porque estão me ameaçando sem parar. Então fica um monte de ligação enchendo o saco. Tá, pois bem. Lembra do áudio do Bessias? Ali disseram que era obstrução de justiça da Dilma que ia tornar o Lula ministro para ele fugir do Sérgio Moro e não ser preso pelo Sérgio Moro. Depois foi provado que não. Até os grampos da Polícia Federal provavam que não era para aquilo. Pois bem, teve manifestação, teve editorial do Globo, do Estadão e da Folha pedindo a renúncia da Dilma, teve jornalista e analista da grande mídia pedindo prisão imediata do Lula, teve uma pressão gigantesca, e o Gilmar Mendes, que até hoje, ele deu uma entrevista inclusive que saiu no Correio Brasiliense ontem, domingo, em que ele disse que se arrependeu profundamente, o Gilmar Mendes não deixou que o Lula fosse ministro, barrou a indicação do Lula ao ministro. O próprio Michel Temer falou depois no Roda Viva, o golpe, ele usa a palavra golpe, ele cometeu esse ato falho, o golpe foi consolidado quando o Lula não se tornou ministro. Porque ali se viu que a Dilma não tinha mais nem poder para indicar ministros. Aí isso era tudo um áudio em que a Dilma falava, o Bessias vai passar aí com o termo para você ser ministro. Tá bom, ok. Aí, veja bem, aqui nós temos o ministro,
os comprovantes da propina, tem um áudio do ministro lá de março dizendo que o Bolsonaro indicou os 2 pastores, os prefeitos dizendo que esses 2 pastores pediam propina, o comprovante do pagamento da propina, o comprovante de que o pagamento da propina também foi para o ministro, que o ministro recebeu dos pastores, o comprovante de que esses 2 pastores, depois dos eventos em que pediam propina, se encontravam com o Bolsonaro, e depois o áudio do ministro dizendo que o Bolsonaro avisou que ia ter operação contra ele. Quer dizer, você tem todas as provas do crime, e a prova do crime do Bolsonaro, além de chefiar a quadrilha, de usar o cargo dele em reunião com o ministro, que ele estava com o ministro da Justiça, chefe da Polícia Federal, ele dizer para o ex-ministro Milton Ribeiro que vai ter operação da Polícia Federal contra você, obstrução de justiça claríssima. Você viu algum editorial do Globo pedindo renúncia do Bolsonaro? Não viu. Você viu manifestação na Paulista? Não viu. Você viu o Itaú fazendo propaganda falando para as pessoas irem para a rua como fazia lá contra a Dilma? Não viu. Você viu articulistas da Globo berrando? Não viu nada disso. Percebeu a diferença de tratamento? Agora lembre-se, esse tratamento aí, esse ódio da grande mídia, esses revoltados, isso tudo vai voltar a partir de 1º de janeiro, quando o Lula for eleito presidente. Inclusive, boa parte da esquerda, se diz esquerda, a parte da esquerda mais radical, que não é petista, já disse que assim que o Lula ganhar a eleição, eles vão ferver as ruas novamente. É o pessoal que liderou o Não Vai Ter Copa, é o pessoal que liderou aquelas manifestações por mais saúde, mais educação e que ajudou a derrubar a Dilma e que hoje se dizem esquerda e tudo mais, e que ficaram 2 anos falando que o PT não quer frente ampla. Aí quando o Lula conseguiu uma mega frente ampla contra o Bolsonaro, falaram, eu não vou entrar porque tem gente aí que não é de esquerda. Esse pessoal aí, junto, gente de esquerda infiltrada, muito bem paga pelos neoliberais para manter tudo isso que está aí, para manter essa desgraça no Brasil. Eu peço a inscrição no canal, a gente precisa fortalecer a esquerda, e peço que agora você vá nas minhas outras redes sociais, estão no primeiro comentário e na descrição tem lá meu Instagram, e siga-me lá. Falou!